Olá, turminha, boa tarde. Eu sou o professor Rivaldo Dantas, de língua portuguesa, e gostaria de desejar aqui uma tarde de quinta-feira maravilhosa para vocês. Vamos ter uma aula sobre o quê? Vamos ver aqui, ó. Informações explícitas e implícitas. Sentido global do texto. Está errado. O slide está errado. Um momento. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui, tá bom? Como eu estava dizendo, eu sou o professor Rivaldo Dantas e eu peço desculpas por esse pequeno atraso. Nesse tempo de quarentena, a internet, os meios tecnológicos, às vezes não respondem muito bem às necessidades. E vocês sabem que a internet está sendo muito exigida nesses dias. Então, um probleminha técnico ou outro acontece no estúdio, acontece na nossa casa, acontece na empresa. Isso é absolutamente normal. Bem, eu queria aproveitar logo nesse início e mandar um abraço e um beijo para todos os alunos e também os colegas que trabalham comigo na melhor escola de Camaragibe. Sabe qual é a melhor escola de Camaragibe? É a Escola Conselheiro Samuel McDowell. É a melhor de Camaragibe, tá bom? Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho lá, mas com certeza é a melhor. E também mandar um abração e um beijo para todo mundo que faz a Escola Francisco de Paula, que é a segunda melhor de Camaragibe. Por coincidência, é onde a minha esposa trabalha. Para quem eu mando um beijo agora. Pessoal, é o seguinte, preste atenção. Uma das missões nossas aqui é falar sobre apreciação e réplica. Você, aluno do 9º ano, viu no post, viu naquele postzinho que a gestão colocou, que seus professores colocaram, que a Secretaria de Educação divulgou, apreciação e réplica. E alguém pode pensar assim, ora, eu nunca estudei sobre isso. Se era uma aula de língua portuguesa, eu estava esperando pontuação, concordância, crase, acentuação, ortografia. Calma aí. Esse é um tipo de conteúdo que segue as novas diretrizes do Ministério da Educação. É coisa realmente nova. E essa novidade significa o seguinte, deixa eu separar para ficar bem fácil de entender. Apreciação e réplica. Eu vou começar falando sobre apreciação. A ideia de um leitor, antigamente, era um leitor que tinha que ter contato com o texto e apenas entender o texto. Ele tinha que compreender o texto. Se ele compreendesse, se ele interpretasse o texto, já estava bom. Quer dizer que ele era um bom leitor. Mas hoje eu quero dizer o seguinte para vocês. A ideia que se tem hoje é que o leitor ele tem a capacidade de fazer o seu julgamento. É isso mesmo.
Apreciação significa julgamento. Você vê um carro, você vê uma foto, você vê qualquer coisa e julga se aquilo ali é bonito, se aquilo ali te serve, se aquilo é caro, se aquilo é barato, se é novo, se não é novo. A mesma coisa você tem que ter a capacidade de fazer com o texto. Você tem que se colocar como um crítico. Não é mais apenas o leitor hoje em dia, a concepção de leitor, a ideia de leitor não é mais aquele sujeito que apenas recebe a informação. Ele recebe, entendeu, tá bom. Não, não está bom. Se você entende, você tem que ir um pouco mais além, você tem que apreciar. Você pode concordar com o texto ou você pode discordar. Você pode achar o texto bom ou pode achar o texto ruim. Você tem que dar o seu julgamento. Você tem que dar o seu veredito. Isso é senso crítico. É isso que se pede hoje de um leitor. Bem, eu falei sobre apreciação, mas são duas palavras que constam no nosso assunto. Apreciação e réplica. Muito bem. Quando nós falamos de réplica, me permitam dar um exemplo aqui de debate político. De debate político. Eu sei que nossa aula não vai falar sobre isso, mas todos nós sabemos que nos debates políticos, quando tem um candidato debatendo com o outro, discutindo com o outro, um faz uma colocação e o outro tem o direito de fazer uma réplica, ou seja, é dar uma resposta daquilo que foi colocado pelo anterior. Muito bem. Então vocês, ao se posicionarem diante de um texto, têm que ser crítico ao ponto de dar uma resposta a esse texto. Você vai julgar e depois você vai, vejam só, eu vou colocar bem entre aspas, vocês vão julgar e depois vão conversar com o texto. É como se fosse um diálogo. Antes, o autor falava sozinho. Você recebia, você interpretava. Hoje, não. Você julga e você conversa com o texto. Por exemplo, você pode dizer assim, faltou mais uma coisa. Você pode ler um texto sobre o aquecimento global e dizer assim, olha, faltou colocar mais uma causa do aquecimento global. Faltou colocar mais uma consequência do aquecimento global. Faltou explicar melhor determinado ponto de vista. Isso não está muito bem explicado, isso não está muito bem colocado. Você vai conversar com o texto. Você pode dar exemplos, você pode se emocionar, você pode se irritar, você pode se revoltar com o texto. Veja que há uma série de reações que você pode ter diante de uma produção textual e isso é a réplica, é a resposta, é a contra-resposta, é a pronta resposta que você dá ao ler uma produção. Então, é importante ter esses dois detalhes, apreciação e réplica. O julgamento é a apreciação, a resposta que você dá é a réplica. Agora, dentro desse contexto, e a gente entrando um pouquinho mais, indo mais para os detalhes, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a necessidade de avaliação de dois pontos importantes, a credibilidade e a utilidade daquele texto. Será que nós, eu digo nós no sentido bem geral, não é só o professor Rivaldo, não só os alunos do 9º ano que estão assistindo, eu digo os leitores de uma maneira geral. Será que nós estamos realmente capazes, somos capazes hoje em dia de avaliar a credibilidade e a utilidade de tudo que chega para nós? Será que a gente está em condições de fazer isso? Ou a gente começa a replicar, disseminar os textos sem fazer essa avaliação? Então agora eu convido você a pensar numa coisa. Eu convido vocês a pensar numa coisa. Eu venho para cá, dá uma olhadinha aqui, por favor. Ó, eu venho para cá e coloco esse nome aqui, ó. Esse nome. Isso é muito importante. É importante demais a gente perceber que o uso do celular hoje em dia é feito em larga escala. Nós usamos o celular para tudo, né? Para tudo. A gente usa para comprar, a gente usa para vender, a gente usa para se informar, a gente usa para uma série de coisas, para ouvir música, para assistir filme. Tem gente que certamente está assistindo aqui
essa aula pelo celular, a gente usa para um monte de coisa. Agora, a gente não pode usar de maneira indiscriminada. Imagina quantas vezes você que está aí já reenviou um texto sem avaliar a credibilidade e também a utilidade daquilo. Imagina quantas vezes você recebeu um texto e você viu claramente que a pessoa não avaliou a credibilidade e a utilidade. Mandou porque achou interessante. Acreditou em tudo em primeiro momento. Esse é um dos motivos. A desatenção a essa dupla avaliação. É uma dupla avaliação. Será que a coisa merece confiança? É credibilidade. Será que a coisa vai servir para alguma coisa? É utilidade. Essa dupla avaliação tem de ser feita. E a não avaliação, por alguns, está gerando aquilo que nós já sabemos. Com certeza você está pensando aí, que é a questão das fake news. Então vamos ter muito cuidado com o uso do celular, uso das redes sociais de uma maneira geral. Eu estou falando do celular porque o smartphone hoje em dia é o aparelho utilizado na grande maioria dos acessos. Vamos ter cuidado nas redes sociais. O leitor hoje, ele aprecia, ele julga e ele também dá uma réplica, ele dá uma resposta. Nesse sentido, vamos avaliar se a coisa merece o nosso crédito, merece a nossa confiança e também se aquilo ali tem utilidade. É exatamente o que está aqui, é exatamente o que aparece aqui na tela, a credibilidade e também a utilidade. Mas eu queria levar vocês a ver uma imagem, é uma imagem muito importante, é uma imagem que existe desde antes do advento do WhatsApp. Não existia o WhatsApp ainda e essa imagem já avançava por aí. Muito bem. A avaliação da credibilidade, eu já disse o que é aquela capacidade da gente verificar se a coisa merece a nossa confiança. Também a avaliação da utilidade. Será que aquilo tem serventia para alguma coisa? Será que aquilo serve na prática? Muito bem. É a avaliação, e eu quero mostrar para vocês algo sobre leitura, para que nós possamos ser cada vez leitores melhores, proficientes, mais capazes. Vamos lá. Leitura não é, eu vou começar dizendo que leitura não é. Leitura não é simplesmente um ato de compreensão. Atenção, tem gente que tem dificuldade até nisso. Antigamente, 50 anos atrás, pensava-se, isso era um conceito antigo, tá? Um conceito já ultrapassado. Pensava-se que o bom leitor era capaz de fazer isso, ó, extrair as informações do texto. Infelizmente, nós temos pessoas que nem isso conseguem fazer. Lê o texto e essas pessoas dizem assim, olha, eu não entendi, eu não sei o que o autor quis dizer. Leitura nem isso é mais. Começa por isso, mas vai mais além. Leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo. Atenção, gente. A principal palavra aqui é essa, ó, ativo. Veja que leitura não é só uma extração. Se você lê e entende o que o autor passou para você, já é um bom começo. Mas eu falei começo, não é o principal. Se você para nisso, se você apenas interpretou, você está fazendo um trabalho passivo. Agora, se você interpreta, se você compreende, tem que entender. Olha o que está escrito aqui. Se você aprecia, olha o que está lá no final da linha, e reage ao texto, se emocionando, criticando, exemplificando, complementando, se você faz esses 3 atos, isso é um processo. Você entende, você julga e você reage. Aí sim é a concepção atual de leitor. É uma leitura bem feita, é uma leitura eficaz. Você é um bom leitor se estiver enquadrado aqui nesse segundo conceito. O primeiro conceito que eu disse é ultrapassado, é arcaico, não vamos ficar mais nele. Bem, credibilidade e utilidade. Eu falei na minha introdução, vamos só fazer mais algumas análises vendo essa figura aqui. Dá uma olhada para isso aí, pessoal. Isso é uma brincadeira.
Isso é um meme. Vocês sabem muito bem o que é meme. Olha o que está escrito embaixo e olha a figura. Nós temos aqui um golfinho e nós temos uma vaca. Eles estão saltando da água do mar. E isso está simbolizando a fala de alguém. Vocês certamente, não com uma situação esdrúxula, não com uma situação exagerada como essa, pelo menos eu espero que não, mas situações em que alguém vê algo que realmente é inverídico, é mentira, mas ela diz assim, não, é verdade, porque eu vi no WhatsApp, eu recebi de fulano de tal, alguém me disse que era verdade, alguém mandou para mim. Espera aí, quer dizer que se você abriu no celular, se alguém te mandou, isso é o suficiente para você dar credibilidade? É verdade, eu vi no WhatsApp. Antes de existir o WhatsApp, esse meme aqui já existia e a frase era um pouquinho diferente. Era assim, é verdade, eu vi na internet. Na internet tem muita coisa boa. É óbvio que tem muita coisa boa, mas também tem muito exagero, tem muita omissão, tem muita mentira, tem gente legal, tem gente inteligente, tem gente maldosa. É por isso que ver no WhatsApp, ver na internet é muito pouco para a gente cravar e dar credibilidade e dar importância. Beleza? Bem, aí eu queria pegar essa frase aqui de Nietzsche, deixar para vocês com uma reflexão, tá bom? Nietzsche é um filósofo, certamente vocês já ouviram falar. Professor, se eu ouvir, não lembro, mas vai ouvir falar muito sobre ele. E Nietzsche, entre várias coisas que nos deixou esse seguinte pensamento. Por vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade. Atenção! Porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Um dos motivos de dar muita credibilidade a uma informação é porque aquela informação, às vezes inverídica, às vezes não verdadeira, aquela informação chega para fazer com que a gente confirme um ponto de vista. Às vezes a gente está com tanta vontade que seja verdade. Veja, é a vontade que seja verdade. Eu não gosto de uma determinada pessoa. Chegou algo contra ela. Oba, olha aí, ó, tá vendo que essa pessoa é assim? Eu vou e replico, eu vou e dissemino, eu vou e propago. Calma, não é desse jeito. Você não tem que confirmar o seu ponto de vista. Você tem que confirmar se aquilo é verdade, se aquilo merece crédito, merece credibilidade, e se aquilo é útil. Se for uma coisa boa, de utilidade e merecer credibilidade, aí você replica. Muito bem. Passando aqui adiante, eu quero falar sobre o tema desmatamento, tá? O mesmo tema sendo mostrado em gêneros textuais diferentes. Qual o primeiro? O primeiro é esse aí. Dá uma olhada. Uma postagem de Facebook. O Facebook ainda está sendo utilizado. Eu sei que hoje em dia está menos utilizado, mas ainda continua ativo. Ainda tem muitas contas abertas e tudo mais. Como é que nós podemos dar uma credibilidade só porque a gente viu no Facebook? Eu vou mostrar uma postagem aqui para vocês. Tem gente que vê algo em uma rede social dessa e já sai acreditando, já sai tomando aquilo ali como uma verdade absoluta. Não pode. Até porque existem as contas fakes. Pega uma personalidade, pega um filósofo, pega um artista, pega um jornalista. O pessoal faz a montagem, coloca a foto dele, coloca o nome dele. Fica parecendo que foi uma página criada por ele. Quando não, quando foi um falsário. Então não podemos sair dando credibilidade ao Facebook sem antes fazer a apreciação e a réplica, que são duas coisas obrigatórias para qualquer um de nós, leitores, nos dias de hoje. Bem, o que vocês estão vendo aqui, olha o que vocês estão vendo aqui, vamos colocar aqui em tela cheia para ficar bem claro para vocês. Isso saiu em 2019 e, como vocês podem ver, teve 177 comentários quando esse print foi tirado e teve 509 compartilhamentos. Vejam só, 107, quando o print foi tirado, quer dizer que pode ter tido mais comentário, pode ter tido mais compartilhamento. Agora vamos lá. Dessas 4 fotos, nenhuma é do local
que a pessoa diz ser. A pessoa diz que isso é na Amazônia, mas essas fotos são 3 no estado de São Paulo e 1 no estado do Mato Grosso do Sul. Agora veja a legenda da foto, olha o que está embaixo. Gente, isso é a floresta amazônica. Por favor, o coração de vocês não sentem. Sabe o que significa esse S-I-C? Após do verbo sentem, após o verbo sentem aparece isso entre parênteses. Quer dizer, eu escrevi do jeito que estava no Facebook. Eu escrevi exatamente do jeito que estava lá. O coração de vocês não sentem pelos animais, fauna e flora? Muito bem. Trazendo aqui para mim novamente. Olha só. As fotos tinham 7 anos que haviam sido tiradas. 7 anos. E a pessoa postou como se fosse atual. A pessoa disse que era na Amazônia, mas era em São Paulo e Goiás. Estava distante da floresta amazônica, né? 3 de São Paulo e 1 de Mato Grosso do Sul. Para deixar bem claro. Então a gente não pode dar aquele crédito logo de cara. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter equilíbrio, ter calma, antes de sair acreditando em tudo. Uma das formas de você desconfiar, e aí vem a importância da língua portuguesa. Uma das formas de você desconfiar é analisando o discurso, é analisando o que está escrito. Quando algo vem com muito erro, você coloca um pé atrás. Eu não estou dizendo que postagens com erro serão sempre mentirosas. Não estou dizendo isso. A pessoa pode cometer erros de português e está dizendo algo no conteúdo maravilhoso. Ok? Mas quando tiver erro, aí você coloca um pé atrás, você fica na defensiva para analisar melhor. A pessoa aqui foi bem exagerada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver na tela cheia de novo. Gente, veja, uma forma bem popular, uma forma bem coloquial, não existe formalidade. Gente, isso é a floresta amazônica. 4 exclamações. Olha o exagero. O exagero também merece uma certa desconfiança nossa. Por favor, o coração de vocês não, sem o tio, não sentem. Peraí, trazendo aqui para mim novamente. Se é o coração, deveria ser o coração de vocês. O coração não sente? Vamos lá. Facebook, exagero e uma linguagem coloquial, uma linguagem cheia de erros de português. Você não pode, de início, dar crédito naquilo. Pode ser verdade, mas também pode ser mentira, ok? Então a gente vai pisar no freio, a gente vai analisar com calma antes de dar credibilidade e antes de dizer que aquilo ali é útil. Muito bem. Agora, analisando um meme. E vocês sabem muito bem o que é meme. Meme é uma ideia, ok, gente? Memorize isso aí. Meme é uma ideia. E normalmente essa ideia, ela vem em forma de alguma imagem. Geralmente, pode ser um som. Pode ser um som. Existem algumas postagens no WhatsApp, você recebe um sonzinho, uma fala de alguém engraçada, e aquilo ali se dissemina em larga escala. Isso é um meme. É uma ideia que não é fixa, que não é particular. Não é uma ideia que você manda para o seu amigo e ali fica. É uma ideia que viraliza. O meme é uma ideia que ele atinge bastantes pessoas. Veja que eu disse bastantes pessoas. É assim mesmo, tá certo, viu? Olha esse meme aí. Vamos ver em tela cheia novamente. Nós estamos avaliando a credibilidade e a utilidade das fontes. Nós temos aí esse meme. Eu coloquei aí a fonte, né? Vocês estão vendo a fonte. Desmatamentos é o tema nosso. E aí, a figurinha que está à esquerda diz: ah, vou te matei. E temos o 10 aqui, à esquerda é o numeral 10, está tirando naquele bombom, ou melhor, naquele confeitinho chamado Mentos, ou seja, 10 mata Mentos. Lógico, vamos trazer para mim aqui novamente. É óbvio que isso é uma brincadeira. O meme é para descontrair. O meme brinca. Claro que ele pode ter uma ideia séria. Pode ter uma ideia séria.
Mas uma das grandes características do meme é causar a diversão, é o riso, ok? A gente vai de imediato dar uma credibilidade ao meme, ele tem mais utilidade do que credibilidade. Ele pode ser útil para a pessoa rir, para a pessoa brincar, para a pessoa se divertir. A pessoa pode sim dar uma boa risada com o meme. Tem utilidade. E credibilidade? Credibilidade, ou ele não tem, ou tem muito pouca. Então vamos ter cuidado com os memes, porque ele pode ser útil, mas pode não ser tão confiável na informação que ele passa. Agora, a charge. A charge é bem interessante, porque a charge pertence ao gênero. A charge é um gênero textual que pertence ao jornalismo. A charge é baseada, o chargista, atenção, ele se baseia na realidade. O chargista, todos os chargistas, normalmente são grandes, maravilhosos observadores da realidade. E aí, professor, a gente vai dar crédito total a uma charge? Vamos dar crédito, mas o total, espera só um pouquinho. Aqui tem uma charge, ok? E o que é que nós estamos vendo? Falamos que o nosso tema é desmatamento, né? Nessa charge aí, nós vimos uma floresta completamente desmatada. Tem um nome ali, floresta, mas sobraram só os cotocos, né? Como nós costumamos falar no nosso dia a dia. Só os cotocos ali das árvores. Os animais estão indo embora, obviamente, eles vivem na floresta. Sem floresta, eles não têm onde ficar, pelo menos aí. E o tatu está lá riscando, né? O tatu está riscando. Bem, trazendo aqui para mim novamente, eu quero dizer o seguinte para vocês. O chargista, como eu disse, é um maravilhoso observador da realidade. Agora, a charge é caracterizada por uma coisa que é o exagero. Então, a gente não vai dar 100%, a nossa interpretação não pode ser literal, não pode ser ao pé da letra. É o exagero. A palavra charge vem do francês. E lá em francês tem um dos sentidos que é carga. Vamos imaginar que tem uma prova. E você diz assim, olha, a prova é amanhã. Hoje à noite eu vou dar uma carga. Não exagero? Não um estudo maior? Você não vai caprichar no estudo? Pronto. Charge é carga. É um exagero. É uma caricatura. E toda caricatura é marcada pelos traços exagerados. Voltando aqui à figura, nós temos exagero. É claro que o animal não iria lá riscar nome nenhum. É claro que uma floresta assim, completamente desmatada. A gente sabe que as florestas são desmatadas, mas uma floresta ser totalmente desmatada é um exagero também. Bem, então a charge merece, é útil, nos faz pensar, nos faz refletir sobre os fatos da atualidade, tem uma utilidade muito grande, chama a atenção para determinados problemas, denuncia absurdos. Agora vamos só dar uma credibilidade à charge com uma análise e pesando os exageros. Tem muita coisa que é exaltada e a gente não pode entender ao pé da letra. Beleza? Bem, passando aqui, olha o que nós chegamos agora. Olha onde nós chegamos. Textos técnicos. E eu trouxe um para vocês. Vamos para a tela cheia. Em janeiro de 2014, o IPAM, em colaboração com o Amazon e o Instituto Socioambiental, publicou uma nota técnica. Atenção, gente, para a expressão nota técnica. Nota técnica alertando para o fato de que o aumento de 28% na taxa de desmatamento na Amazônia brasileira em 2013 poderia ensejar um descontrole crescente da destruição florestal na região nos anos seguintes. Minha gente, vamos ver aqui um detalhezinho importante. Quando nós falamos de textos científicos, são pesquisadores, são pessoas, as pessoas que produziram aquilo, elas estudaram e elas se debruçaram sobre um tema durante anos, anos de estudo, anos de dedicação. Será que é um texto que merece credibilidade? É óbvio que é um texto que merece bastante credibilidade. É um texto que é útil, textos científicos? Analisem. Textos científicos, pesquisas, os cientistas quando produzem coisas, ajudam os governos a tomarem decisões.
Governos tomam decisões baseados nesse tipo de coisa. Será que é uma coisa útil? Muito útil, mas eu quero agora fazer uma reflexão com você. Meu aluno do McDowell, o aluno da rede estadual de Pernambuco que está assistindo agora, presta atenção. O que é que chega mais para você? Chega mais meme ou chega mais texto científico? Eu acho que muitos de nós estão realmente embarcando em um gênero textual ou em gêneros textuais que não merecem tanta credibilidade. É verdade que esse tipo de texto é mais denso, é mais difícil de ler, mas merece mais a nossa atenção e a nossa credibilidade. Merece mais a nossa confiança e tem utilidade. Aquele exemplo que eu dei, esse tipo de estudo estrutura governos a tomar decisão? Será que é uma coisa útil? É útil demais até. Agora você não sabe o que é o IPAM. Ok, vamos mostrar aqui, ó. Isso eu tirei lá do site do IPAM. Vamos agora em tela cheia. Isso eu tirei lá do site. O IPAM tem aqui dizendo ó, Amazônia. E eu peguei um detalhe. Vejam, esse é o slide anterior. E eu peguei um detalhe que está na primeira linha embaixo de nosso propósito. Vamos ver. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, é uma organização científica. Para por aí e volta para mim aqui. Vamos lá, vamos conversar. Se é uma organização científica, e aí eu quero pegar a postagem de Facebook e uma nota técnica de uma organização científica. Vamos comparar essas duas coisas? É por isso que você, quando estiver lendo, não pode deixar de fazer essa apreciação. O que é que chegou para você no celular? Você tem que relativizar. Certas coisas merecem mais confiança e outras merecem menos confiança. Essa aqui me parece que é mais confiável do que as primeiras que eu mostrei. E eu tenho só mais uma abordagem sobre essa questão dos gêneros que merecem mais ou menos confiança, dos gêneros que são mais úteis ou menos úteis. Textos jornalísticos. Uma notícia, uma reportagem. Eu trouxe para vocês, e vamos ver aqui na tela cheia, isso aí, minha gente, é o trecho de um editorial. É um editorial do jornal Diário de Pernambuco, jornal nosso aqui, né, nosso estado. Ele diz assim, causou grande apreensão o crescimento do desmatamento na Mata Atlântica, um dos principais biomas brasileiros. De acordo com o levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, a devastação da cobertura vegetal cresceu 57,7% em apenas um ano, entre 2015 e 2016. Quando a área perdeu 290 quilômetros quadrados, o equivalente a 29 mil campos de futebol. Ainda na tela cheia, eu quero que vocês observem bem na terceira e na quarta linha. O editorial, o texto que foi feito pelo jornal Diário de Pernambuco, se baseia em dados técnicos, em documentos feitos por cientistas, de acordo com o levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto de Pesquisas Espaciais INPE. Voltando para mim. Os textos jornalísticos são assim, né? Eles procuram estudiosos, eles procuram especialistas que conheçam bem do assunto para que eles possam falar sobre determinado tema. Bem, era isso que eu queria que vocês olhassem a partir de agora. Vocês não podem esquecer isso. Não podem esquecer. Há alguns textos que são bastante úteis, mas merecem pouca credibilidade. Outros textos não têm nem credibilidade nem utilidade. E outros têm as duas coisas, a credibilidade e a utilidade. Nós devemos nos deter, nós devemos dedicar mais tempo a esse tipo de texto. Bem, agora tem a relação do verbal com outras semioses, que é um assunto que nós podemos dizer que é complementar a esse primeiro, a relação do verbal com outras semioses. Primeiro, eu tenho que fazer algumas definições. Vejam, qual é a diferença entre verbal e não verbal? E aí vai uma dica, trazendo aqui para mim, ó, presta atenção. O novo acordo ortográfico, que começou de forma experimental em 2009, tirou o hífen, isso é uma dica de português, uma dica de gramática, tá bom? Estamos falando aqui sobre leitura, mas as dicas de gramática são importantes para você escrever direitinho.
tirou o hífen, um novo acordo, daquelas palavras que tinham o não no começo. Por exemplo, alimento perecível e alimento não perecível. Não perecível tinha hífen, caiu. Não vai para um lado, perecível vai para o outro. Texto verbal e texto não verbal. Tinha hífen, o hífen caiu e agora estão assim, dois termos separados. Bem, qual a diferença entre verbal e não verbal? E outra coisa que eu pergunto, o que é uma semiose? O que é uma semiose? Bem, em primeiro lugar, deixar bem claro para vocês que verbal é aquilo que contém palavras. O que contiver palavras é verbal. E não verbal é aquilo que não contém palavras. Se você observar, prestem bem atenção, se você observar nas placas de trânsito, tem muitos sinais ali que passam informações. Aquilo é um texto, tudo aquilo ali reflete texto não verbal. Se tiver palavra, é texto verbal. Ô professor, e como numa charge que nós temos as duas coisas, a imagem e também as palavras. Então é um texto misto. Se ele tem verbal e não verbal, se ele misturou as duas linguagens, é um texto misto. Se tiver só palavra, é verbal. Se tiver só simbologia, só imagem, é texto não verbal. Bem, agora a gente tem que definir muito bem e também dar exemplos, né? Aí eu vou pedir tela cheia para a gente ver dois exemplos. Bom dia. Esse bom dia, é claro que é um texto verbal. E o que não contém palavras? Eu coloquei um emoji, vocês usam bastante, eu também uso, todo mundo hoje em dia usa na transmissão de nossas mensagens. Esse emoji passa uma informação, esse emoji passa uma ideia, vocês sabem muito bem qual é, e não tem nenhuma palavra de apoio. Bom dia é um exemplo de texto verbal, o emoji é um exemplo de texto não verbal. Aqui, agora nós temos que falar o que é semiose. É uma palavra nova. Em muitas escolas isso já está chegando. E aqui nas nossas escolas do governo do estado já chegou. Nós já falamos sobre semiose. O que é isso? É muito simples. Vejam, tela cheia. É um processo de produção de significado. Gente, todo processo que produz sentido é uma semiose. Tem um texto ali por trás, seja verbal, seja não verbal. Atenção, nós estamos aqui simultaneamente fazendo uma tradução em Libras. Nós temos aqui, neste momento, que vocês estão vendo na tela, uma profissional que está fazendo a tradução em Libras. Isso é maravilhoso. E ali é um processo que gera significado. Ali nós temos um texto, é a língua brasileira de sinais. Está gerando significado. Ali é um processo semiótico. Ali é uma semiose. Se o motorista vai tentar parar o seu carro, para pegar um segundo exemplo, e ver lá a letra E de escola cortada, ele pensa, opa, isso aí é uma placa que diz que eu não posso estacionar, proibido estacionar. Ali é uma semiose. É um processo que gerou um significado. Beleza? Bem, e aí eu queria mostrar para vocês o verbal e o não verbal. Olha o título, relação do verbal com outras semioses. A relação do que tem palavra com outras coisas que não têm palavra, mas que geram sentidos. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos da Prova Brasil, vamos voltar em tela cheia. Eu passei rápido, Prova Brasil. Isso foi aplicado nas escolas de todo o país. Para quem? Para meninos de 9º ano, para jovens de 14 anos de 9º ano. Beleza? Olha aí, ó. Aparece uma tira com o célebre personagem Garfield e chega o rapaz e diz, você é um insolente. Ele pensa, não é? Ele pensa, veja o balãozinho, é de pensamento, ele pensa, muito obrigado, e dá aquele abraço caloroso no rapaz. E olha a carinha dele lá no terceiro e último quadrinho. Mais um adjetivo para o meu currículo. Bem, voltando aqui para mim, Garfield é irônico, né? Ele não está preocupado se alguém está com raiva dele. Ele se sentiu até bem ali, né? É como se ele utilizasse aquele ditado, falem mal, mas que falem sobre mim.
Então, mais um adjetivo, ele é irônico, ele brinca, ele tira onda, ele faz chacota mesmo. Só que a Prova Brasil fez a seguinte pergunta, vamos em tela cheia comigo. A Prova Brasil perguntou isso, ó. A fala do primeiro quadrinho, veja, é uma coisa específica. É pra gente ir pro primeiro quadrinho, a fala do rapaz em relação a Garfield. A fala do primeiro quadrinho, você é um insolente? No primeiro quadrinho, demonstra que o personagem está. E aí eu queria que vocês observassem não só a fala. Traz para mim aqui de novo. Não só a fala, por favor. A fala é o seguinte, você é um insolente, mas existe um outro processo de semiose, existe um outro processo não verbal que está gerando sentido, que é o rosto, é o semblante, não é só a fala, não é só a palavra, simplesmente, não é só a frase. Nós temos que ver o sentido global, temos que analisar cada detalhe. E aí a gente vai fazer a junção do verbal com o não verbal e vai responder essa questão de uma forma muito mais assertiva. Muito bem. A fala do primeiro quadrinho demonstra que o personagem está. Vamos para a tela cheia agora, de novo, né? Tem ali irritado, preocupado, desconfiado e entusiasmado. Bem, alguém que xinga o outro, dizendo que ele é um insolente. Veja o olhar do rapaz no primeiro quadrinho. Veja a boca, né? Como ele está falando, abrindo bem a boca, assim, como se estivesse com raiva. Ora, gente, é claro que eu sei que você que está em casa já sabe a resposta. Todos vocês que estão em casa estão pensando assim certamente. Se eu estivesse fazendo esta prova, eu marcaria a letra A. Chamar o outro de insolente com aquela cara, com aquele jeito, olha o olhar, olha a boca. Certamente o personagem está, no mínimo, irritado. Está com raiva de Garfield. Garfield fez alguma coisa e causou essa irritação no personagem. Com certeza é a letra A. Eu tenho a certeza de que vocês aí em casa pensaram que era a letra A. Por quê? Porque vocês usaram o não verbal, que foi a imagem, e vocês juntaram isso ao verbal, que é o texto. Com isso, a gente analisa muito melhor, a gente avalia com muito mais precisão. Eu quero chamar vocês agora para analisar isso aqui. Meu povo, uma questão, eu trouxe agora uma questão de uma prova de admissão ao Instituto Federal de Pernambuco, o famoso IFPE. Vamos conversar aqui, vamos lá, vamos bater um papo aqui, e trazer aqui para mim novamente. Eu sei que tem muitos alunos que estão assistindo agora e têm interesse no IF, ou no ETE, ou em alguma escola de referência, para quem não já está. Pode ser também um instituto, uma escola técnica. Nós temos aqui a Escola Técnica do Estado, a Escola Técnica Estadual, que fica ali na Ilha do Retiro. Bem, nós temos uma série de escolas de referência e o aluno quer passar em uma delas, vai se submeter a uma prova. Por isso eu trouxe essa aqui. O IF chama a atenção de muitos jovens ali de 13, 14 anos. E vocês vão ver que essa questão da junção do verbal, que é o que usa a palavra, com outras semioses, com outras coisas que não têm palavra, mas geram sentido, essa junção é perfeita. Você tem que analisar as duas quando vai responder a certas questões. Tela cheia novamente e nós vamos analisar esse quesito do IFPE. Gente, a questão pedia, eu não coloquei o enunciado, tá? Eu não coloquei porque ia ficar muito grande, era uma questão muito grande. A questão apresentou um texto mostrando os benefícios da leitura. Vou repetir para vocês. A questão mostrou um texto que provava que a leitura nos traz benefícios, que a leitura nos traz coisas boas, que a leitura desperta em nós qualidades, que a leitura é uma coisa maravilhosa. E ninguém discorda disso. E perguntou assim, 5 imagens abaixo, uma delas não mostra benefício da leitura. Uma delas não mostra nenhuma consequência boa da leitura. E pediu para a gente marcar exatamente aquela que não
traz nenhum benefício da leitura. Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem cada imagem, ou menos de um minuto, e verem o seguinte: se eu estivesse fazendo essa prova, eu marcaria o quê? Certamente, muitos em casa já escolheram a resposta que iriam marcar. Eu vou começar de trás para frente. Dá uma olhada na letra E, gente. Lá na direita, a mãe está alimentando o seu filho com ideias. É um livro, ela abriu um livro. É claro que isso é uma figura de linguagem, não é? A mãe abriu o livro para ensinar o filho, para o filho adquirir conhecimento. Então ele está sendo alimentado de ideias, de informações. Ali tem um benefício da leitura na letra E de escola. Olha a letra D de dado. Os que não estão lendo, o cadeado está fechado. Aquele que lê abriu sua cabeça. Aquele que lê é livre. Ele tem liberdade para pensar por si mesmo. Ele forma suas ideias sozinhos. Ele não está preso a nada ou a ninguém. Na letra D tem um benefício da leitura. Na letra C, está saindo de um livro. É um livro, tá? Espero que a imagem esteja boa para vocês aí. Está saindo de um livro o combustível que vai alimentar o cérebro. Gente, é claro que a letra C mostra um benefício da leitura. E aí, na letra B, tem um menino que está em cima do livro e ele está salvando alguém que está mergulhado no meio de telefones celulares. Quem está em cima do livro, quem está estruturado no livro, está salvando uma pessoa. Isso é um benefício da leitura. Quem lê está acima, quem lê está à frente com as suas ideias, com os seus posicionamentos e suas teses. Agora, na letra A, gente, não tem nenhum benefício da leitura, zero. Era para marcar a letra A. Quem fez essa prova do IF, se marcou a letra A, acertou. O menino está na cama, a sua vovó quer ler para ele. Olha o que é que ele fez. Ele calou a boca da avó e ele prefere ficar com seu tablet. Minha gente, na letra A não existe nenhum benefício da leitura. Nenhum benefício. Ele não quis que a avó lesse um livro. Ele pode até estar lendo alguma coisa no tablet. Ele pode estar lendo. Mas a letra A não mostra uma consequência boa da leitura. Pelo contrário, mostra até que ele, por não ler e também por ser mal educado, está fazendo uma coisa ruim porque ele colocou a mão e calou, silenciou a sua vovó. Beleza? Então aí, a quem fez, vamos ver tela cheia de novo, quem fez essa prova do IF, certamente marcou letra A e acertou. E para terminar a minha exposição aqui, gente, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, isso mesmo. Essa questão da relação do verbal com outras semioses acontece também lá na prova de português, nas demais provas, mas eu trouxe um exemplo só. Eu trouxe um exemplo da redação. Olha aqui para mim, por favor. Vamos agora encerrar mostrando o seguinte, que na redação, tela cheia, nós temos o texto, nós temos a figura, uma coisa vai complementando a outra, é o verbal em contato com o não verbal, produzindo sentido. Minha gente, eu agradeço demais a atenção de vocês. Fiquem em casa para cuidar da saúde do corpo, mas fiquem em casa estudando para cuidar da saúde da mente. Muito importante isso. Um abraço para todo mundo, para os meus alunos, para Diana e Flaviana que estão me assistindo em casa. Um beijo, tchau!